Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz a todos. Muito bem, Deus abençoe a sua vida, um bom término de sexta-feira. E nós aqui estamos ainda no trabalho. Já anoiteceu, agora vamos sair daqui 10 para as 11 da noite e levar uma turma ainda embora, né, para casa. Mas enquanto nós estamos aqui esperando, nós vamos falar um pouquinho da cruz, um pouquinho de Jesus, um pouquinho daquilo que ele fez por nós. Glória a Deus. Abençoado, tu és uma bênção, hein? Você é abençoado. Jesus te abençoou. Louvado seja Deus. Não deixa ninguém fazer de você presa. Tá bom? Você é abençoado em Cristo. Glória a Deus. Com todas as sortes de bênção. Eu costumo dizer lá em casa que se eu cuspir, nasce um pé de manga. De tão abençoado que eu sou. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Louvado seja Deus. Você também é, também, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Muito bem, mas quando nós pregamos a lei, batismo, tá? Arrependimento, Santa Ceia, dízimo. O batismo era João Batista que batizava lá no Jordão. Arrependei-vos, raça de víboras. Tempo da lei. O último profeta da lei foi João Batista. Muito bem. Jesus nasceu no período da lei. Então os evangelhos, 4 evangelhos, é lei. Enquanto o tempo estava de pé, não tem graça, é lei. A lei vai até o templo. O templo é chamado na linguagem judaica de céu. A terra, na linguagem judaica, é Israel. Sara essa terra. É Israel, na linguagem judaica. O sol e a lua é Israel. Mas lembra que José teve o sonho? E ele disse que ele via as estrelas e ela se curvava a ele. Ele via os moios também que se curvava a ele, mas via o sol e a lua. Aí Jacó disse, será que eu e sua mãe vamos se curvar a vós? Então é Israel. Aí quando Jesus fala lá que a potência do céu vai ser abalada, era o templo que ia ser derrubado. Mas não foi assim que nós aprendemos. Não foi. Linguagem judaica. Jesus falava e os leigos não vão entender. Não era para todos entender. Aí vocês observam. Quando Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, aparentemente, ele estava vivo fisicamente, mas Israel estava morto espiritualmente. Então é por isso que ele precisava nascer de novo, nascer do Espírito. Tá entendendo agora? Tá entendendo? Que quem ressuscita é o Espírito e não é a carne. A carne para nada presta, a não ser para ser lançado fora. Irmão, tanta coisa boa que eu tenho para falar para vocês. Pena que o tempo é escasso, né? Difícil. Mas glória a Deus pela vida de vocês que têm nos acompanhado, têm gostado. Eu tenho assim, essas mensagens, ela tem sido assim uma controvérsia para o sistema religioso, para o irmão que está aí 40 anos no sistema religioso, foi aprendido toda a lei, ele conhece tudo. Só que a gente não vive mais na lei, o tempo caiu,
A lei acabou quando o templo caiu. A graça começou na cruz, mas da cruz até o ano 70, houve uma transição da lei para a graça. Mas nesse templo, enquanto ele estava de pé na época de Paulo, na época dos apóstolos, depois da morte de Jesus Cristo, eles ainda faziam sacrifício, ainda faziam oferendas. Então a lei ainda era praticada nesse templo. Então a lei não tinha acabado. Paulo pregava lá, mas os judeus perseguiam Paulo e ia para cima. E não deixava Paulo pregar o evangelho de Jesus Cristo. E os irmãos que iam se convertendo, ele dizia, para ter Jesus Cristo é preciso circuncidar esses irmãos. Então você começa a observar que a lei de Moisés ainda imperava nesta época de Jesus Cristo. Jesus nasceu no período da lei, viu, irmão? Fica pensando que os quatro livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os livros sinóticos, é evangelho não, é graça não, é lei. Muito bem. Mas então, quando a gente prega a lei, a gente anula a cruz. Nós vamos ler a Bíblia aqui. Capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Não dá tempo de nós percorrer muita Bíblia, porque o tempo é escasso, né? Só nesse tempinho que a gente consegue falar alguma coisa da parte de Deus. Gálatas, capítulo de número 5, que diz assim, olha bem que diz a palavra de Deus. Versículo de número 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, quer dizer, a lei, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Tá vendo ele falando logo? O escândalo da cruz está aniquilado. E eu queria que fosse cortado aqueles que vos anda inquietando. Tá vendo? Havia perseguição dos judeus frequentantes da lei de Moisés contra os crentes em Cristo Jesus, a igreja do primeiro século. Porque vós, irmãos, foste chamado para a liberdade, tá vendo? É aquilo que eu estou te falando, você é abençoado até o tutano, você é livre. Não, você não foi chamado para liberdades, entendeu? O pecado já morreu na sua vida, Jesus já pagou preço, já vou ler já aqui para você. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, tá vendo? A carne é inimiga do espírito, tá vendo? Mas servi-vos uns aos outros em amor. Quando Paulo fala isso aqui, ele está falando sobre a justiça do amor de Deus para com o próximo, né? Quando você se entrega, que nem o samaritano, o bom samaritano, ele fez uma razão social, ele tinha o seu compromisso, mas ele deixou o seu compromisso para socorrer uma vida que estava precisando de ajuda, né? Então, Paulo aqui está dizendo que servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amará o teu próximo como a ti mesmo. Agora nós vamos aqui para Colossenses. Eu falei que eu ia falar para vocês que Jesus pagou o preço. Colossenses, capítulo de número 2,
verso 8. Tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua. Tá vendo aquilo que eu sempre falo? Por filosofia, aquelas palavras, sabe? Para te ganhar, para te convencer, né? Por filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens. Homens, não tem nada de Deus, é coisa dos homens, né? Segundo os rudimentos do mundo, o costume do mundo, segmentos mundanos, né? E não segundo Cristo. Para nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça. Ele é o maioral. Não tem apóstolo, não tem reverendo, não tem pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é o cabeça da igreja dele. E a igreja dele é espiritual, viu? Então, continuando aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, porque é o cabeça de todo principado e potestade. Lembra, a Bíblia aqui, quando ela fala principado e potestade, os irmãos pensam que é legião de demônios, pessoas, não. São os sacerdotes, são os doutores da lei, eles são os principados, eles são as potestades que manda matar e manda destruir. Continuando, versículo 11, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão da gente, irmão, é Cristo. Tá vendo? Sepultados com ele no batismo. O batismo aqui é do sofrimento dele. É por isso que nós participamos. Eu creio naquilo que ele fez na cruz do Calvário para nos libertar. Então, participando com ele no batismo, fomos sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando ele ressuscitou a Cristo dos mortos, nós também ressuscitamos com ele, eu creio. E quando vós estávamos mortos, nos vossos pecados, na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os seus pecados. Ó. E havendo riscado, tá vendo? Não tem mais pecado, irmão. Condenação que era para você, olha o que aconteceu aqui. E havendo riscado a cédula, papel de acusação que era contra nós, contra vocês, contra nós, nas suas ordenanças. Tá vendo? O qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ô, irmão, que coisa gostosa é a gente meditar, né? Porventura, servimos a Deus em vão? Ou servimos a Deus sem nenhum resultado? Lutamos contra o pecado sendo salvos? Somos livres, irmão. O Senhor já nos libertou. E para você entender essa linguagem dos israelitas, a linguagem dos judeus, o pecado não existe depois da cruz. Romanos capítulo 5, verso 13, para nós acabar.
senão vai ficar muito comprido. 5, verso 13. Diz assim: porque até a lei, tá vendo? Porque até a lei acabou quando o tempo caiu. Não tem mais lei, não tem mais tempo, não tem mais as 12 tribos. Acabou. A lei acabou, agora é graça. Porque até a lei estava o pecado no mundo, tá vendo? Até quando a lei estava de pé, o pecado estava no mundo. Olha aí. Mas o pecado não é imputado não havendo lei, tá vendo? Se não tem mais lei, não tem mais pecado, acabou. Jesus é o fim da lei e nós estamos mais abençoados do que antes. Somos agora filhos de Deus, abençoado com toda sorte de bênção. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite e fica com essa mensagem. E saiba que você é mais do que vencedor em Cristo. Ô irmão, a gente começa a falar e o Espírito Santo manda a gente continuar. Olha que palavra boa aqui para você, ó, capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 8, verso 31. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas, tá vendo? Ele vai, aqui é uma afirmação, ele nos dará com Jesus todas as coisas. Então é por isso que eu falo para você, eu sou rico, eu sou enriquecido na graça. Louvado seja Deus, e você também. Quem tentará, olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem foi que te justificou, abençoado? Quem foi? Foi a Santa Ceia? Foi o dízimo que você deu? Foi a campanha que você fez? Foi Deus. Não depende de nada disso para você ser abençoado, para você ser salvo. Só depende de Deus. E Ele achou por graça. E eu vou contar outro mistério aqui, que é só mistério de Deus. Alguém fica pensando, mas por que Deus não termina com essa... na verdade, essa catástrofe no mundo, essa violência, o mal, o pecado, o assassinato, o crime, a guerra e tal, por que Deus não acaba com tudo isso? A gente começa a observar o seguinte: Deus, através da catástrofe, ele faz milagre. Então, Deus, ele quer salvar esse povo. E esse povo não vai se converter. Então, esse povo tem que ser dissipado, tem que ser morto, para poder o Espírito subir ao Pai. Porque não depende da religião, irmão. Não depende. Jesus não veio ensinar nem pregar religião. Jesus veio salvar. E ele fez isso porque sabe que é o Espírito que está aqui, que vai nascer de novo, vai ressuscitar. Aí ele disse assim, que de Adão até Moisés, a morte permaneceu. A morte foi tirada depois, quando Jesus desceu lá. Jesus morreu e ele foi lá. Aí a Bíblia disse, ele mesmo disse. Vamos ler aqui aonde ele disse. É capítulo de número 5 de João, verso 28. 5:28. Não vos maravilhes disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. Por que ele estava falando isso? Você acha que os que morreram de morte física, ele estava preocupado com a morte física? Não, é a morte espiritual, eles iam ouvir ao Senhor. Versículo 29.
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Quer dizer, vão ressuscitar espiritualmente. É por isso que Nicodemos precisava nascer de novo. Nascer do Espírito. É o Espírito que nasce. É o Espírito que é renovado, né? Glorificado, para poder entrar nas mansões eternas. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite e fique na paz, na graça do nosso Senhor Jesus. Amém.